Cefatec, formação nas áreas de Libras, psicanálise clínica, bacharel em teologia, pós-graduação e muito mais. Conheça o nosso ensino à distância. 17 3421 5653 e venha Cefatec você também. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para ministrar para vocês um pouco mais de um conteúdo pedagógico das nossas abençoadas revistas da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil. Nós estamos transmitindo diretamente dos estúdios da TV Fatec, aqui em Votuporanga, informando também aos irmãos que essa pré-aula ela fica no nosso Facebook, no meu Facebook pessoal, Marcos Palácio, né? Pastor Marcos Palácio, e também no Facebook da comunidade da Fatec, da Faculdade de Teologia e Ciências de Votuporanga, e também no canal do YouTube. No canal do YouTube, os irmãos têm todas as pré-aulas lá gravadas. Os irmãos poderão até estar recapitulando, né, a pré-aula da lição 4, da lição 3, da lição 2, da lição 1. Lembrando aos irmãos que nós estamos no trimestre de Fé e Obras, que é o terceiro trimestre de 2014. O tema do trimestre é Fé e Obras, Ensinos de Tiago para uma Vida Cristã Autêntica. E hoje, especificamente, nós estaremos falando sobre a lição 5, 3 de agosto de 2014. O tema da lição hoje é o cuidado ao falar e a religião pura. Dois assuntos, é um tema de dois assuntos muito importantes, que é o cuidado ao falar e a religião pura. É de suma importância você estar antenado sobre esse assunto aí. Tem muitas pessoas que fazem cursos de oratória. Hoje você vai aprender aqui a melhor oratória, que é o que a palavra de Deus ensina. O texto áureo, eu gostaria de ler com vocês em tela aí o texto áureo. Ele diz assim: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Já a primeira dica aí da oratória, você já está recebendo no texto áureo. A verdade prática diz o seguinte: as nossas palavras podem ou não evidenciar a sabedoria de Deus. O muito falar, ele pode te entregar, viu? Se você tem sabedoria de Deus ou não. Então muitas vezes é melhor ficar calado. Pelo menos a gente não evidencia muitas coisas que não poderiam ser evidenciadas na nossa vida. A leitura bíblica em classe, nós não lemos como de costume, ela está em Tiago 1, 19 a 27. Vamos partir para a introdução. A introdução diz o seguinte: na lição dessa semana vamos estudar a maneira adequada de o crente usar um instrumento maravilhoso, mas ao mesmo tempo potencialmente perigoso, a fala. E a fala, irmãos, é maravilhosa porque, eu costumo dizer, porque ela pronuncia o nosso nome. E não tem poesia melhor que para uma pessoa do que ela ouvir o seu nome, o chamado pelo seu nome. E Jesus nos chama pelos nossos nomes. Agora a fala, ela é muito perigosa. Tem um hino que diz assim, que ela é um pequeno membro capaz de lançar um corpo inteiro no inferno. E eu, quando vi essa revista da Escola Bíblica Dominical, sobre a questão do cuidado ao falar, eu lembrei de um livro que eu li sobre o Reich, a Segunda Guerra Mundial, aonde no livro constava que Adolf Hitler, ele na conversa, na fala, levou toda a Alemanha e o mundo inteiro à Segunda Guerra Mundial e matou 6 milhões de judeus. Olha, irmão, não tem uma arma mais poderosa que essa, que numa fala se mata 6 milhões de pessoas. No item 1, no capítulo 1, diz assim o capítulo 1: pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1, 19 a 20. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, pronto para ouvir; 2, tardio para falar; 3, controle a sua ira. Nós vamos entrar para o capítulo 1, mas antes de entrar para o capítulo 1, nós gostaríamos de fazer esse adendo. Cuidado com o que você fala. Cuidado na sua ira.
seja tardio para se irar e tardio para falar. É melhor ouvir. Tem um amigo que me diz o seguinte, ele sempre diz assim: a burrice é evidenciada pela fala. Ora, se eu não falo, eu não evidencio a burrice. Então, vamos tomar cuidado. No item 1, pronto para ouvir, do capítulo 1, diz assim: para alguns crentes, a pessoa sábia é a que sempre tem algo a falar. Ouvir é um empreendimento trabalhoso e por isso ignorado por muitos. Irmão, ouvir não é fácil. Tem pessoas que até falam assim: eu não aguento ficar no banco escolar, me dá sono. Dá até sono ouvir, né? Mas a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então ouvir aguça, aumenta, acrescenta, fortalece a nossa fé. Nós temos que aprender a ouvir. E é difícil isso, porque a nossa cultura é de falar, né? Até dentro das igrejas, o próprio autor diz aqui na revista que o inteligente, o abençoado, o ungido é o que fala demais. Tem muitas pessoas, e eu vejo muitos pregadores, né? E quem já não viu aquele pregador que ele parece locutor de futebol, né? O Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Aí ninguém entendeu nada. E aí um olha para o outro: rapaz, camarada é ungido, hein? Que poder! Meu Deus, que palavra! Terminou o culto, se você pergunta: o que Deus falou hoje? Qual foi a palavra? Qual foi o centro do que Deus queria falar conosco nessa noite, nessa tarde, nessa manhã? Não sei. Então, essa cultura, nós temos que acabar com essa cultura, né? Essa cultura do que mais grita, e o que fala muito, e o mais rápido é o que é abençoado. Um tem um poder. Ele tem um poder, irmão, estourou 3 caixas de som na minha igreja, arrebentou os alto-falantes, tudo, e fala mais rápido do que o maior locutor de futebol que existe no Brasil. Aí isso é distorção, irmão. São distorções que acontecem dentro da igreja. E nós temos que corrigir isso, né? No item 2 do capítulo 1, diz assim: tardio para falar. Quem ouve com atenção adquire a rara capacidade de opinar acerca de qualquer assunto. Ora, se você ouve a muitos, você aprende de muitos, né? Tem muitas pessoas que falam assim: fulano de tal tem cultura de ouvido. O que é? Pessoa que sabe ouvir, aprendeu muito assunto, aprendeu de muitos. E é óbvio que na hora que precisar de falar, ela vai ter uma opinião formada sobre todos os assuntos. Agora, aquele que fala, mas não ouve, esse que fala, mas não ouve, nunca vai ter uma opinião sábia. Então, o item 2 do capítulo 1 nos orienta: ouça, aprenda a ouvir, para que você crie uma cultura de ouvido e tenha uma opinião formada sobre todos os assuntos. E na hora que você falar, as pessoas veem algo de concreto no que você fala. No item 3 do capítulo 1, fala sobre controle a sua ira. Diz assim o item 3: a ira é um profundo sentimento de ódio e rancor contra outra pessoa. Uma vez descontrolada, ela não produz a justiça de Deus, mas uma justiça segundo o critério da pessoa que sofreu o dano, a vingança. Ora, meu irmão, a Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Crente não pode ter isso. Crente tem que ter um coração limpo, tem que ter um coração desprendido desse tipo de rancor, desse tipo de ira que gera ódio, rancor, raiz de amargura. Se você tem esse coração limpo, puro, de cristão, tenha certeza que você vai produzir a justiça de Deus. Na hora de precisar fazer justiça, você saberá. Mas se você entra pelo caminho do ódio, do rancor, como uma pessoa que sofreu o dano, o único resultado é a vingança. E a palavra de Deus diz assim: minha é a vingança. Nós não temos direito de vingança. Deus tomou para si o direito de vingança. E nós temos que obedecer à palavra de Deus. E é terrível
Os especialistas na área dizem que o rancor gera câncer, depressão, todo tipo de doença. A raiz da amargura, irmão, dá doença até nos ossos. Isso já é confirmado pela medicina. Sobre esse assunto, um dia eu estava assistindo aquele programa Roda Viva na Cultura, e um dos repórteres que estava entrevistando perguntou ao ex-presidente Fernando Collor de Mello: o senhor passou por uma perseguição muito grande, o senhor foi cassado, e agora o senhor é senador da República. O que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Tão grande sofrimento, ser deposto do país, cassado, impedido de governar. E ele respondeu: um homem que não tem a capacidade de virar a página de um livro, não pode ler esse livro. Então, meus irmãos, que nós possamos ter a capacidade, através da misericórdia de Jesus, de virar a página dos livros, para nós merecermos ler o livro, para nós prosseguirmos. No capítulo 2, diz assim: praticante e não apenas ouvinte da palavra. O capítulo 2, ele subdivide-se em enxertai-vos da palavra. 2, praticai a palavra. E 3, persevere ouvindo e agindo. Então, primeira coisa, no capítulo 2, primeiro eu tenho que trazer a palavra para dentro de mim, enxertar. O salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar enxertada, tem que estar dentro de mim. Primeiro eu abro o coração. Abro o meu coração e permito que a palavra entre no meu coração. Segundo, tem que sair da minha pessoa a praticidade dessa palavra. Eu tenho que colocar em prática. E para que eu não perca esse aprendizado, eu tenho que perseverar ouvindo. Porque a palavra entra no meu coração através do ouvir, que a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E então é um ciclo. Eu abro o meu coração, enxerto a palavra, eu pratico a palavra da verdade, continuo ouvindo, ela entra no meu coração e eu continuo agindo no item 3, e assim, é um ciclo. Né? Na área de administração nós chamamos isso de retroalimentação, feedback. Ou seja, tem que circular, tem que haver vida. Para que a palavra de Deus viva em mim, ela tem que ser enxertada, ela tem que ser praticada. Eu tenho que ouvir de novo, para ela entrar de novo no meu coração, praticar de novo, e eu ouvir de novo, e assim sucessivamente. Então, no item 1 do capítulo 2, enxertai-vos da palavra, diz assim: isto é, firmar uma posição radical, rejeitando toda imundícia e malícia mundana, recebendo o evangelho com mansidão e sobriedade. Irmão, nós praticamos o evangelho da mansidão, o evangelho da paz, e um evangelho sóbrio. Nós não enveredamos por esses caminhos heréticos, essas coisas estranhas que acontecem hoje, ultimamente na igreja, né? Então, tudo que não está na palavra de Deus não é fonte segura, Tem muitas pessoas fazendo um novo criacionismo aí da Bíblia, e a Bíblia já foi criada, ela não precisa da sua ajuda, a palavra de Deus não precisa da sua ajuda. Então, nós temos que firmar uma posição radical. Eu estou com a palavra de Deus, eu rejeito essa imundícia, eu rejeito qualquer tipo de malícia, qualquer tipo de suspeita, eu creio na palavra de Deus. Eu quero praticar, eu quero enxertar a palavra de Deus no meu coração. No item 2 do capítulo 2 diz: praticai a palavra. Não pode haver incoerência entre o que se diz e o que se faz, para quem é discípulo de Jesus. Ora, meu irmão, se você aceitou radicalmente a palavra de Deus no seu coração, as pessoas têm que ver essa palavra na sua vida, né? Ela tem que enxergar. Você tem que ser um exemplo do que você prega. Você tem que dar o exemplo à sua comunidade, à sua sociedade. E infelizmente, até a nível de muitas lideranças, nós não vemos esses exemplos, né? Fala uma coisa e pratica outra. Então, o que nós pregamos nos nossos púlpitos tem que ser praticado e evidenciado, as pessoas têm que ver isso nos nossos corações. Que Deus possa te dar essa capacidade de enxertar a palavra, de praticar, de ouvir e enxertar novamente, e assim o ciclo da palavra de Deus esteja sobre a sua vida. O item 3 do capítulo 2 diz:
persevere ouvindo e agindo. No versículo 25, diz assim: quem é cuidadoso para com a lei, nela persevera, não apenas ouvindo-a negligentemente, mas praticando zelosamente. Falamos, mas não vivemos? Então, se você ama a palavra de Deus, você a pratica, você cuida dela, você zela dela. Não só você praticando, como na sua comunidade cristã, na sua igreja, observando, orientando e cobrando. Tem muitas pessoas que ele é uma bênção. Ele enxerta, ele pratica, ouve, enxerta novamente, estou salvo, maravilha, mas ele é omisso. Ele é omisso. Eu conheço um irmão que a igreja dele está em frangalhos. Você vai falar com ele: irmão, o senhor tem condições de agir? Não, eu dou o meu dízimo. O dízimo é bíblico, mas o dízimo não é salvação. O dízimo não é tudo. Eu dou o meu dízimo, e a sua igreja se acaba, se arrebenta, e você na omissão. O pecado de omissão, irmão, um dos pecados gravíssimos que tem na palavra de Deus. Então, falamos, mas não vivemos. Você vive para você, mas não está vivendo para a sua igreja. Nós temos que ser bênção para a nossa vida e mais para a vida dos que nos rodeiam também. Nós temos que ser bênção para a nossa igreja. Cuidado com o pecado de omissão, irmão. Jesus vem e você fica. Capítulo 3. O capítulo 3, ele subdivide-se em item 1, né? O capítulo 3 diz a religião pura e a verdadeira. Nós terminamos um assunto aqui sobre a questão da fala. Nós já comentamos sobre o perigo da fala. E essa é tremenda, irmão. Eu tenho que me policiar. E eu tenho que me corrigir. Tenho que pedir a misericórdia de Deus, irmão. Porque essa linguinha da gente, ela quer bater assim, não quer falar, mas o ouvidinho não quer ouvir. Nós temos que aprender. Temos que aprender a sentar e ouvir. Agora partimos para o segundo tópico, né? Vamos dizer assim, do nosso tema, que é a religião pura. Ele foi dedicado a ele o capítulo 3, né? O capítulo 1 e o 2 foi dedicado a um assunto sobre o cuidado ao falar, e o capítulo 3 foi dedicado pelo autor sobre a religião pura. Misericórdia. Misericórdia sobre essa questão da religião pura. Né? Falar sobre a religião já é complicado, e a pura ainda mais complicado. Mas vamos tentar aqui, né, elucidar alguns pontos para os irmãos. Em termos de religião, irmão, o que nós estamos vendo no mundo, meu Deus, se a gente não tomar cuidado, até a gente fraqueja. A religião pura e verdadeira. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, a falsa religiosidade. 2, a verdadeira religião. 3, guardando-se da corrupção. Eu queria dizer para os irmãos aqui que o que está explícito aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical sobre religião, irmão, não é ministérios, não está falando de ministérios, também não está falando de templos, nem de construções, nem de conjuntos prediais, e nem de referência de homens, como líderes de seus ministérios. O que o autor está dizendo aqui é a religião como conduta de vida, pautada e baseada na palavra de Deus. Então, o que o autor está dizendo aqui não é placa de igreja. Ele está abordando sobre um assunto sobre conduta, ideal de vida, pautado na palavra de Deus. É isso que o autor está dizendo aqui. Tanto que ele não coloca explícito aqui nem o nome de uma igreja, nem o nome de um ministério, e muito menos aponta um líder religioso. Então nós temos que deixar bem claro, fazer um adendo aqui a esse capítulo 3, para que vocês possam entender. O item 1 do capítulo 3 fala sobre a falsa religiosidade. Característica, né? O que especifica essa falsa religiosidade? O Tiago diz que é possível enganar o próprio coração quando deixamos de refrear a nossa língua. Bom, Tiago fala que mesmo nós, se não corrigirmos a nossa língua, poderemos ser enganados por nós mesmos sobre a verdadeira religião. E poderíamos enveredar por um caminho da falsa religião.
Já pensou? Você mesmo ser enganado por você mesmo e enveredar pelo caminho da falsa religião? Então Tiago diz que isso é possível. A falsa religião, ela reprova todo o ativismo religioso feito em nome de Deus. Então, a falsa religião, ela tira Deus, tira Jesus com a sua morte vicária na cruz e transfere essa polarização de Deus e Jesus para um homem, para um ideal de nome, para um ideal de placa, mas em detrimento do próximo. Então, transfere essa polarização da morte vicária de Cristo para o próximo, ou seja, em relação a uma pessoa. Então, você já tem aqui, irmão, um parâmetro para identificar o que é uma falsa religião. O item 2 do capítulo 3 fala sobre a verdadeira religião. É tão singelo, é tão simples e nos coloca a refletir, e creio que nesse domingo de manhã, nas escolas bíblicas dominicais em todo o Brasil, nós estaremos refletindo sobre isso. É tão simples e tão singelo e tão pesado ao mesmo tempo, que faz nos pensar, tem pouca gente na verdadeira religião. Diz aqui o item 2 do capítulo 3, a verdadeira religião. E você poderia perguntar às Sagradas Escrituras, qual a verdadeira religião? E a resposta vem, é suprir a necessidade do próximo. Meu irmão, este mês que se encerra, julho, quantas necessidades de próximos você atendeu? Você praticou a verdadeira religião esse mês de julho? Eu fui no culto, pastor, eu cultuei, glorifiquei a Deus, disputei meu cargo lá, minha liderança, marquei minha posição, meu ministério, defendi meu presbitério, meu evangelismo. Irmão, mas Jesus pergunta para você, a verdadeira religião, tens praticado no mês de julho? Quantas pessoas você atendeu nas suas necessidades esse mês? Não responde para mim, responda para você mesmo, reflita, você está atrás da verdadeira religião? Segundo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Esquece do órfão e da viúva, irmão, vamos amenizar um pouco aqui. Quantas pessoas com problemas você visitou no mês de julho? Nós estamos falando sobre a verdadeira religião. Não, eu tenho ido na reunião do meu ministério, inclusive tem um ministério oposto ao nosso, nós temos marcado posição lá, meu irmão, nós vamos partir para o braço, nós vamos defender a posição, nós vamos eleger o nosso responsável pelo nosso ministério. Tem praticado? No último parágrafo aqui do item 2, irmão, fala sobre ainda a verdadeira religião. Diz assim, a religião que agrada a Deus é aquela cujos discípulos professam e bendizem o seu nome. Então, verdadeira religião, ela professa que Jesus é o nosso Salvador e só por intermédio dele, pela misericórdia dele, nós podemos chegar aos céus. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Ele morreu na cruz do Calvário e pode perdoar todos os nossos pecados sem exceções. Essa é a verdadeira religião. Primeiro. Segundo, visitando e acolhendo os necessitados nas aflições. Irmão, se você não professar o primeiro e negligenciar o primeiro e atender o segundo, você está na falsa religião. Se você professar o primeiro e negligenciar o segundo, você está na falsa religião. Deixa eu explicitar melhor para você.
se você negligenciar que Jesus é o único suficiente Salvador, é o único mediador entre o homem e Deus, que o sangue dele é capaz de perdoar todos os pecados, se você negligenciar isso e for um mau visitador, atendimento necessitados, de órfãos, de viúva, você está na falsa religião. Se você professa que ele é o único mediador, que o seu sangue é capaz de perdoar todos os pecados, mas negligencia os necessitados nas suas aflições, você está na falsa religião. Por quê? Isso tem, meu amado. Tem aí os que dizem que tem que estar caridade isso, mas negam Jesus. Também tem os que acolhem Jesus, recebem como seu único suficiente Salvador, que o sangue dele é capaz de perdoar todos os pecados, mas não atende ninguém nas suas necessidades. Preste atenção, meu querido, que você possa refletir sobre esse item 2, sobre a verdadeira religião, no domingo de manhã. Que Deus possa visitar o seu coração, que essa lição do dia 3 de agosto possa ser um divisor de águas para o seu pensamento, que você deixe de ser religioso e seja um verdadeiro cristão. Tem muito crente, irmão, até dentro do nosso ministério de Assembleia de Deus Belém, religioso, idólatra na religiosidade. Que nesse domingo você possa tirar essa idolatria religiosa e você possa ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, segundo o que a nossa revista aqui, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, nos apresenta. Essa revista, vamos dizer assim, é um suprassumo do conceito doutrinário da nossa igreja. Inclusive, eu gostaria de alertar os irmãos que toda a nossa revista, ela tem uma consultoria doutrinária e teológica. E, em específico, no nosso ministério, os consultores doutrinários e teológicos são o pastor Antônio Gilberto e o pastor Claudionor de Andrade. Aqui não tem meia conversa, irmão. Não tem bobeira aqui, não tem heresia. Aqui tem palavra de Deus. Participe da sua escola bíblica dominical. Incentive o seu irmão a participar. Muita coisa vai mudar na vida dele. O item 3 do capítulo 3 diz assim: guardando-se da corrupção. A corrupção é a base da falsa religião, em todos os aspectos. Financeiro, social, ministerial, em todos. Dicas aqui. Guarda-se da corrupção do mundo. A religião falsa está mergulhada no egoísmo, na corrupção, nos interesses maléficos do sistema pecaminoso. O que é a falsa religião? Que o item 3 fala sobre a corrupção. Tudo que tem como regra ela no mundo, traz para dentro da igreja. Trapaceiro, ministério, rouba financeiramente a igreja, não é fiel, mentiroso, politiqueiro dentro de igreja, né? Quer ter domínio do povo de Deus e ninguém tem, porque quem tem domínio dessa igreja é Jesus de Nazaré, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário, e quem opera é o Espírito Santo de Deus, e ele que determina o que deve acontecer dentro da casa dele. Você não pode querer tomar uma casa que não é sua. Então, que Deus possa te esclarecer e te elucidar nesse domingo de manhã. Se você prestou atenção nessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, é um resumo que nós fazemos aqui, não temos pretensão de dar uma Escola Bíblica Dominical. Você realmente estará pronto para ouvir e tardio para falar. Se você esteve conosco esses 20, 15 minutos da nossa pré-aula, você vai ser um praticante. Não apenas um ouvinte da palavra de Deus, aquele que entra, ouve, esquece e vai repetir os mesmos erros de ontem. Se você esteve antenado e o Espírito Santo moveu no seu coração nessa pré-aula, você sabe qual é a religião pura e verdadeira e começará a praticá-la. E que Deus assim
vos abençoe e que o Espírito Santo esclareça aos vossos corações. Quero concluir com os amados aqui, na conclusão que diz assim: nessa semana aprendemos sobre o cuidado que devemos ter com o ouvir e o falar. Vamos guardar esse aprendizado do ouvir e falar. Eu prometo que nesse final de semana eu vou ficar um pouquinho mais caladinho. Vou aprender a fechar um pouco mais minha boca. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender e pedir misericórdia para Deus. No último parágrafo da conclusão diz assim: embora estejamos em um mundo turbulento, devemos exalar o bom perfume de Cristo por onde formos. Se você enxertou a palavra, esse perfume estará no seu coração, segundo Coríntios 12:15. Uma boa escola bíblica dominical no domingo de manhã, em todo o Brasil e mundo, e que o Espírito Santo possa falar melhor nos vossos corações. E se Deus assim o aprover e quiser, nós estaremos aqui em mais uma pré-aula da escola bíblica dominical. A paz do Senhor.